Bom, agora a gente precisa contornar toda a volta do nosso tapete com pontos altos. Dessa forma a gente já prepara para a próxima carreira, onde nós vamos começar a fazer o bico de acabamento. Então, eu vou prender o meu fio aqui nessa pontinha onde nós temos esse último bloquinho aqui com 3 pontos altos. Eu vou prender o meu fio aqui, ó, no pontinho do meio desse bloquinho. Vou prender aqui o meu fio. E vou fazer mais 2 correntinhas, totalizando aqui 3, que já é o meu primeiro ponto alto aqui desta carreira. Laço meu fio aqui neste segundo ponto alto deste bloquinho aqui do canto. Eu vou colocar 2 pontos altos. Então, um ponto alto no pontinho central do bloquinho. E aqui no último pontinho, no terceiro pontinho, eu faço 2 pontos altos. Laço o fio, ó, esse fiozinho aqui, eu já vou deixando ele aqui para já ir escondendo entre os pontos. Vou entrar aqui, ó, dentro deste primeiro intervalinho, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Passo pro próximo intervalinho, aqui também vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, neste próximo intervalo, a gente coloca apenas 2 pontos altos. 1 e 2. Neste seguinte, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No próximo, 2 pontos altos. A partir daqui, nós vamos trabalhar esta sequência de repetição. Esses 2 primeiros foi com 3 pontos altos, e a partir daqui a gente começa a intercalar. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos, 3 pontos, e eu vou fazer essa sequência até chegar aqui, ó, um intervalinho antes de chegar nesse intervalo do meio aqui, no centro do trabalho, onde nós temos já essa ponta aqui marrom. Então, eu vou trabalhar até este intervalinho, que nós vamos ter uma pequena mudança aqui. Trabalhei aqui os meus pontos altos até chegar aqui, ó, um bloquinho antes deste que fica bem no centro aqui do nosso trabalho. Aqui nós vamos fazer o seguinte: em cima, antes aqui deste intervalinho, eu vou colocar um ponto alto, ó, bem em cima da pontinha aqui deste bloquinho aqui. Fizemos um ponto alto. Como esse que antecedeu foi de 3 pontos, aqui no meio nós vamos colocar neste próximo intervalinho 2 pontos. Nós vamos seguir a sequência aqui. E agora, aqui, ó, depois do intervalinho, neste ponto, colocamos mais um ponto alto. Então, ficamos aqui da seguinte forma. Viemos intercalando 3, 2, 3, 2, 3. Neste pontinho do meio, eu coloquei um ponto antes do próximo intervalinho. Fiz aqui os 2 pontos altos deste intervalo, porque o antes aqui foi de 3. E fiz também um ponto alto depois deste intervalinho com 2 pontos altos. Agora, eu já venho pro próximo intervalinho. Este próximo intervalinho vai ser de 3 pontos altos. Então, faço 1, 2 e 3.
e eu vou continuar seguindo a minha sequência normalmente. O próximo aqui é 2 pontos altos. 1, 2. O seguinte é 3, depois 2 e vou seguir desta forma. Aqui, chegando no final, esses dois últimos são de 3 pontos altos, da mesma forma que a gente iniciou aqui. Aqui nós fizemos os pontos em cima deste grupinho, e aqui os dois primeiros intervalinhos foram de 3 pontos altos, depois a gente começou a intercalar. Aqui será da mesma forma, vamos intercalando até chegar nesses dois últimos grupinhos, onde nós vamos fazer 3 pontos altos em cada um deles, e depois nós já vamos trabalhar aqui em cima destes pontos altos do próximo cantinho. Já cheguei aqui no final, aqui dá bem certinho, a gente vem intercalando até chegar aqui onde falta esses dois. Aqui a gente fez, ó, 2, 3, 2, e resta 2 aqui, que são os dois espacinhos onde nós vamos fazer o bloquinho com 2 bloquinhos seguidos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui em cima, ó, destes pontos altos. Nós vamos fazer aqui em cima deste primeiro ponto alto 2 pontos altos. Que é da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, neste último pontinho nós fizemos 2 pontos altos, aqui também estamos fazendo 2 pontos altos. No pontinho aqui central, nós vamos colocar um ponto alto. Aqui, a gente finaliza essa parte aqui da largura do tapete. Aqui, entre este pontinho que nós iniciamos aqui, no pontinho do meio até este pontinho do meio que nós fizemos aqui, nós temos que ter um total de 62 pontos altos, tá? Tem que ser essa conta para a hora que a gente começar a fazer o desenho do bico, o tapete bater a conta aqui certinho. Porque o bico que nós vamos trabalhar aqui, ele é múltiplo de 13 pontos e mais 10. Então, nós vamos fazendo 13 pontos, 13 pontos, 13 pontos, 13, e no final tem que sobrar 10 pontos, tá? E dessa forma, aqui com 62 pontos, vai ficar bem certinho. Tanto, independente do tamanho do tapete que você for fazer, a largura será a mesma. É esse mesmo trabalho que você tem que fazer na largura do tapete, tá? Pode ser um tapete pequeno, um tapete médio, um pequeno grande. A largura será a mesma, a largura terá que ter um total aqui de 62 pontos altos, e é por esse motivo que nós fizemos essa adaptação aqui, ó, nesses pontinhos centrais, que colocamos esses 2 pontos a mais aqui, para nossa conta bater certinha, e esses 2 pontinhos a mais não vai interferir aqui na estética do tapete, ele vai ficar bem certinho, vai ficar bem perfeito. Então, agora, nós vamos dar início aqui à lateral do tapete, tá? A parte aqui do comprimento do tapete. Então, vamos fazer agora, vamos começar aqui, ó, o comprimento do tapete. Aqui nós vamos fazer o seguinte, até aqui é a parte aqui da largura do tapete. Nós vamos fazer uma corrente, laço fio, neste mesmo ponto de base aqui, ó, no ponto central, eu faço um ponto alto. Laço fio, venho para o meu segundo ponto e aqui eu faço 2 pontos altos. Então, aqui desta correntinha que nós fizemos para trás é a largura do tapete, da correntinha para frente é o comprimento do nosso tapete. Venho aqui agora, ó, para este intervalinho e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Próximo intervalo, 2 pontos altos. 1 e 2.
Próximo intervalo, 3 pontos altos. Ó, como vocês viram, aqui no comprimento a gente já começou a intercalar desde o primeiro bloquinho aqui. Na largura nós começamos com 2 bloquinhos aqui, 2 espacinhos com um bloquinho de 3 pontos altos. E depois começamos a intercalar com 2 e 3 pontos. Aqui no comprimento, a gente já começou a intercalar desde o primeiro. O primeiro foi de 3 pontos altos, o próximo de 2, depois de 3, aí vamos continuar. 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, intercalando para cada espacinho aqui do comprimento, tá? Essa vai ser a forma que nós vamos fazer aqui a lateral do nosso tapete até chegar no final. Chegando lá no final, a gente volta para poder fazer aqui o fechamento da nossa carreira. Nós vamos fazer as duas larguras igual e os 2 comprimentos da mesma forma, tá? Agora vamos para as explicações da quantidade de tamanho de pontos aqui da nossa lateral. Para esse tapete que eu estou fazendo, lembrando que ele é o grande, ó, depois esse aqui é o motivo central. Depois desse motivo central, eu fiz 3 repetições de cada lado, tá? Nesse tapete grande, nós vamos ficar com uma quantidade de pontos aqui no comprimento de 179 pontos. Nós não vamos precisar fazer nenhuma adaptação nesse tamanho aqui, tá? Esse com 3 repetições, nós fazemos o comprimento inteiro, intercalando 3 e 2 pontos em cada bloquinho. No final de cada um desses comprimentos, nós vamos ter 179 pontos. 169, que é múltiplo de 13, e mais 10 pontos que nós precisamos de sobra. Esse é pro tapete aqui com 3 repetições. Se você for fazer o tapete com apenas 2 repetições, ó, o motivo central e mais 2 repetições, você vai precisar de 140 pontos no comprimento, tá? Tapete com motivo central mais 2 repetições, 140 pontos. Você vai trabalhar aqui da mesma forma, intercalando 3 e 2 pontos. Mas, para esse tapete com 2 repetições, você vai precisar fazer um aumento em qualquer lugar do tapete, tá? Para não ter dificuldade, você pode fazer o aumento aqui, ou um ponto antes ou um ponto depois aqui do centro do seu trabalho, igual nós fizemos aqui na largura. Só que na largura nós precisamos aumentar aqui 2 pontos. No comprimento, apenas 1. Isso para o tapete com 2 repetições, tá certo? Agora, para o tapete pequeno, o tapete que nós fazemos apenas o motivo central e uma repetição de cada lado, nesse tapete, no comprimento, nós vamos precisar de 101 pontos. 91 pontos, que é múltiplo de 13, mais 10, que é a nossa sobra de pontos. Nós precisamos ter esse mais 10, tá? Nesse caso do tapete pequeno, nós vamos precisar fazer 2 aumentos, igual nós fizemos na largura do tapete. Nesse caso, você pode fazer aqui também um antes e um depois desse pontinho central aqui do nosso tapete. Não é obrigatório, você pode fazer esse aumento em qualquer lado aqui do tapete, tá? Em qualquer lugar, na verdade. Mas você precisa ter esses 2 aumentos no tapete pequeno. Agora, se você quiser fazer um tapete maior do que essas 3 opções que eu tô te dando, basta você
aumentar a quantidade de repetições aqui do tapete, e na hora que você for fazer a largura dele, é só você contar que você precisa de pontos múltiplos de 13 mais 10, tá? Para facilitar, eu gosto de fazer o seguinte: eu faço todos os pontos, venho aqui, ó, desde o início aqui, ó, eu sei que depois da correntinha vai ser a minha parte aqui do comprimento. Então, eu venho e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os 10 pontos de sobra que eu preciso. Aqui a gente já pode marcar, ó. Eu já tenho os meus 10 pontos. Pode colocar um marcadorzinho de ponto, pode colocar um pedacinho de fio de outra cor. A partir daqui, você vem contando de 13 em 13 pontos. Chegou lá no final, faltou 2, 3 pontos, é essa quantidade que você vai precisar de fazer o aumento. E aí, você decide fazer o aumento onde você quiser, em qualquer lugar do tapete que você quiser, tá certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta, tá? Eu vou tentar deixar marcado na descrição o tempo dessa explicação que eu dei aqui sobre a quantidade de pontos em cada um dos tapetes, e vou deixar marcado também na descrição do vídeo certinho a quantidade de pontos que você vai precisar ter na largura. Lembrando que a largura é igual para todos os tapetes, 62 pontos em cada, independente do tamanho do comprimento. O que vai mudar é a quantidade de pontos aqui do comprimento. Eu vou deixar anotadinho na descrição a quantidade de pontos que você vai ter para esses 3 tamanhos de sugestão aqui que eu tô dando para vocês, tá? Agora eu vou terminar de dar toda a volta aqui no meu trabalho e eu volto pra gente continuar fazendo o bico de acabamento. Fiz aqui toda a minha volta e cheguei aqui já, ó, no final da minha carreira. Aqui fiz o último bloquinho com 3 pontos altos, venho em cima aqui, ó, deste primeiro ponto aqui dos 3 do canto, e aqui eu coloco 2 pontos altos. Venho aqui no ponto central onde nós iniciamos, coloco aqui mais um ponto alto, uma corrente, separando aqui o comprimento da largura, entro aqui na terceira correntinha e já fecho com um ponto baixíssimo, tá? Finalizando assim esta carreira de pontos altos. E agora a gente já vai dar início aqui ao bico de acabamento, tá? O bico russo de acabamento aqui do nosso tapete. Aqui nós vamos já subir a carreira aqui da onde nós terminamos mesmo. Vou fazer uma correntinha para dar altura, volto aqui mesmo nesse ponto onde a gente fechou, aqui nessa terceira correntinha, e faço um ponto baixo. Venho no ponto seguinte e faço aqui também um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E eu vou trabalhando aqui pontos baixos até eu completar 10 pontos baixos, ó. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 5 pontos baixos até completar os 10. Feito aqui os 10 pontos baixos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 3 pontos de base. No ponto de número 4, eu entro aqui e faço um ponto baixo. E vou voltar a trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 10 pontos baixos. Aqui eu já fiz 5 e vou fazer mais 5 até completar os 10. Feito aqui os 10 pontos baixos, novamente eu vou subir aqui, vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 3 pontos de base, no ponto de número 4, prendo com um ponto baixo,
que é o meu primeiro ponto aqui dos 10, e torno então a fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base até completar os 10. Essa vai ser a nossa repetição até chegar aqui no final. Fiz aqui, ó, toda aqui a largura do meu tapete, trabalhando 10 pontos baixos, 5 corrente, pulando 3 pontos de base, novamente 10 pontos baixos até chegar aqui no final, onde a gente termina aqui certinho com 10 pontos baixos. Aqui, nós não vamos ter mudança aqui na volta do nosso tapete, tá? Nos cantos não vai ter mudança. Eu terminei aqui, ó, um pontinho antes daquela correntinha. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, pulo a correntinha, venho aqui, ó, neste próximo ponto alto. Eu só não vou trabalhar na correntinha, nos restantes do ponto eu vou. Prendi com ponto baixo aqui neste ponto alto, e agora eu vou fazer aqui a minha sequência de 10 pontos baixos. Então, em todos os cantos será dessa forma. Nós vamos chegar no finalzinho da lateral. Em cada uma das laterais, nós vamos terminar aqui, ó, com 10 pontos baixos e no último pontinho aqui antes da corrente. Depois desse pontinho, eu faço as 5 correntinhas normalmente. A única diferença é que, em vez de pular aqui 3 pontos, a gente vai pular apenas a correntinha e já iniciar a nossa repetição novamente do outro lado. Os meus 10 pontos baixos, 5 correntes, pulo 3 de base, novamente 10 pontos baixos, 5 correntes, pulo 3 de base, até eu chegar aqui na minha outra lateral. Fiz aqui os meus 10 pontos baixos, vou terminar aqui neste último ponto antes da corrente, faço 5 correntinhas, pulo esta correntinha aqui, venho para este ponto aqui logo depois da corrente e começo a minha sequência toda de novo. Essa vai ser a sequência aqui de toda a nossa carreira. Eu vou fazer toda a minha aqui e volto pra gente dar continuidade. E aqui, ó, no final da minha volta, falta só eu fazer aqui as últimas 5 correntes, que são as correntes aqui do cantinho. Entro aqui nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos e fecho com um ponto baixíssimo, ficando aqui, ó, desta forma. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos, aqui, ó, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, e no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um total de 2 pontos baixíssimos para ficar aqui em cima do terceiro ponto baixo. Aqui, eu vou subir uma corrente, voltar aqui neste mesmo ponto e fazer um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, e eu vou fazer pontos baixos aqui até completar 6 pontos baixos. Nós tínhamos aqui na carreira anterior 10 pontos baixos, nós pulamos aqui os 2 primeiros, fazemos 6 pontos baixos, um para cada ponto de base, e vai sobrar aqui 2 pontos baixos. Eu vou laçar o meu fio, pulo esses 2, entro aqui direto nessa primeira argolinha, e aqui eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos. Então, fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos dentro da argolinha. Venho aqui agora para os pontos baixos. Pulo os 2 primeiros pontos, venho no terceiro,
e começo a fazer aqui a minha sequência de 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos baixos, vou laçar aqui o meu fio, venho para dentro da argolinha, pulo esses 2 pontos baixos que sobraram e novamente vou trabalhar aqui 10 pontos altos. Essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa volta. Feito aqui os 10 pontos altos, eu venho aqui para os pontos baixos, pulo os 2 primeiros, trabalho 6, pulo aqui os 2 últimos, entro direto na argolinha, faço os 10 pontos altos. Chegando aqui no canto, vai ser da mesma forma. 6 pontos baixos aqui, onde temos 10 pontos baixos, os 10 pontos altos na argolinha, já viro aqui pro lado do comprimento, fazendo a mesma coisa. Pulo os 2 primeiros, trabalho nos 6 seguintes, pulo os 2 últimos, 10 pontos altos na argolinha. Essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa carreira, não tem diferença nenhuma em nenhum lugar. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha volta e quando eu terminar, eu venho pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo, fechar com um ponto baixíssimo, já faço uma correntinha e aqui eu já cortei também o meu fio. Nós já vamos trocar de cor. Eu vou voltar agora a trabalhar com o tom de marrom. Então, eu vou iniciar aqui, ó, nesse cantinho. Fazer aqui o canto e depois já venho para a largura do tapete. Mas nada impede de você começar também em qualquer um aqui dos pontos baixos. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou pular 2 também aqui do início, venho aqui no terceiro ponto baixo e vou prender aqui o meu fio. E já vou fazer aqui um ponto baixo neste mesmo lugar. Ficando aqui, ó, desta forma. Venho pro ponto seguinte e aqui eu também faço um ponto baixo. Então, vou ficar aqui com 2 pontos baixos. Pulo 2 do início e 2 do final, como a gente já havia feito aqui na carreira anterior. De fazer aqui os 2 pontos baixos, eu faço uma corrente de separação e vou começar a trabalhar aqui nos pontos altos, em pontos altos duplos em relevo. Então, eu vou dar 2 laçadas na agulha, passo a minha agulha aqui, ó, de trás para frente, passo ela pela frente do ponto aqui dessa forma e volto aqui para trás. Aqui eu já laço o meu fio, puxo e vou tirar 2, tiro 2 e tiro 2. Uma corrente de separação, laço 2 vezes, venho aqui, ó, pro próximo ponto, passo a agulha de trás para frente, volto a agulha lá para trás, passando pela frente do ponto, puxo a minha laçada e tiro de 2 em 2 até completar o meu ponto alto duplo. Uma corrente, 2 laçadas, passo a agulha aqui de trás para frente, ó, abraço aqui o ponto, volto a agulha lá para trás, laço e tiro de 2 em 2 aqui, 2 em 2 alcinhas até completar o ponto alto duplo. Eu vou seguindo fazendo os pontos altos duplos dessa forma até eu ter aqui 10 pontos altos. Eu vou fazer para cada ponto que nós tínhamos aqui na carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto duplo em relevo, com uma correntinha de separação sempre. Eu já trabalhei aqui os 10 pontos altos duplos, todos em relevo, e ele fica aqui, ó, desta forma, com este detalhe aqui. Em todos
os desenhos que nós temos aqui, ó. Em cada um dos biquinhos aqui, nós vamos fazer desta mesma forma. Aqui eu terminei, eu faço uma corrente de separação, vou pular os 2 primeiros pontos baixos, ó. Faço os 2 pontos baixos aqui, pulando 2 do início e deixando 2 aqui do final também. Agora, eu faço uma corrente de separação, 2 laçadas na agulha e vou fazer este mesmo trabalho aqui neste próximo bico. Então, passo aqui a minha agulha de trás para frente e vou trabalhar o meu ponto alto duplo. Serão 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente. Uma corrente, laço 2 vezes. E eu vou continuar esse trabalho aqui por toda a minha carreira. Terminei aqui os 10 pontos altos duplos, faço uma corrente de separação, pulo 2 pontos baixos, faço 2 pontos baixos, um para cada ponto de base aqui da carreira. Deixo 2 sem trabalhar no final também e volto novamente a trabalhar em pontos altos duplos, todos separados por uma corrente, como a gente está fazendo aqui. Vou fazer desta forma por toda a carreira. Aqui no canto também é igualzinho, não vai modificar nada. Então, eu vou terminar tudo aqui e volto já pra gente fazer a última carreira do tapete. Já dei a volta aqui em todo o meu tapete, fiz o último ponto alto duplo, já fiz também uma correntinha. Agora, eu entro aqui neste primeiro ponto baixo que nós fizemos e fecho com o ponto baixíssimo. Faço aqui mais uma correntinha e também já cortei o meu fio, porque agora nós vamos fazer a última carreira aqui do acabamento, que vai ser na cor preta. Eu vou começar aqui, ó, novamente onde a gente tinha começado a carreira anterior. Mas agora, eu vou fazer o meu primeiro ponto, ó, eu vou prender o meu fio aqui nessa correntinha antes desses 2 pontos baixos. Vou prender o meu fio aqui e fazer o meu primeiro ponto baixo aqui também. Prendo meu fio aqui e já vou fazer aqui um ponto baixo, ficando aqui desta forma. Agora, eu vou pular esses 2 próximos pontos baixos aqui, venho direto aqui para esse espaço de uma correntinha e vou fazer aqui mais um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui entre os pontos baixos e um ponto alto. Agora, eu vou entrar aqui, ó, entre um ponto alto e outro. Eu vou pular este primeiro ponto e venho no intervalo, tá? Essa carreira nós vamos trabalhar nos intervalos aqui de corrente. Sempre vamos pular o ponto alto. Feito aqui esse ponto alto, eu vou subir 1, 2, 3... Volto aqui, ó, no pezinho das 3 correntes e vou fechar com um ponto baixo, fazendo aqui um ponto picô. Venho aqui, ó, pro próximo intervalo, faço o meu ponto baixo. Novamente, vou trabalhar um picô. 3 correntes, volto aqui embaixo e vou fechar com um ponto baixo. Prendo no próximo intervalo com um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, faço o meu picô. E aqui, mais uma vez, um picô, sempre prendendo um ponto baixo para cada um dos intervalinhos de uma correntinha. Por enquanto, eu fiquei aqui com 4 picôs de 3 correntinhas. Vou prender aqui no próximo intervalo com um ponto baixo,
Vou subir 5 correntes, que esse é o picô aqui do meio. O picô do meio sempre será com 5 correntes. Volto aqui e fecho o meu picô com um ponto baixo. Próximo intervalinho, um ponto baixo. Novamente, um picô de 3 pontos baixos e fecho o meu picô com um ponto baixo. Ponto baixo no próximo intervalo. E vou continuar trabalhando pontos baixos e picô. Já trabalhei aqui 3 picôs, falta mais um para eu ficar aqui com 4 do mesmo jeito que eu fiquei aqui deste outro lado. Então, faço os meus 3 pontos, as minhas 3 correntinhas, fecho aqui embaixo com um picô. Agora sim, eu fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3, 4 picôs de 3 correntes, fechados com ponto baixo, e o picô central de 5 correntinhas, fechado também com ponto baixo. Do outro lado, também fiz aqui 4 picôs fechados com ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, entre o ponto alto e os pontos baixos, nesse intervalo de correntinha, e faço um ponto baixo. Pulo os pontos baixos aqui, venho para este próximo intervalo de correntinha, um ponto baixo. Notem que aqui nós vamos ter uma diferença. Nos cantos sempre vão ser dessa forma: 4 picôs de 3 correntes, um picô de 5 correntes e do outro lado 4 picôs de 3 correntes. Isso nos cantos. Nas partes retas aqui, nós vamos ter 3 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 e do outro lado 3 picôs de 3 correntinhas. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vou entrar para o primeiro intervalo aqui, entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Venho para o próximo e faço um ponto baixo. Aqui na ponta, nós trabalhamos apenas um ponto baixo entre um ponto alto e outro e já começamos a fazer os picôs. Aqui nós fazemos pontos baixos em 2 intervalos entre um ponto alto e outro. Agora sim, nós vamos começar a fazer os picôs. 3 correntes, fecho embaixo com um picô. Próximo intervalo, um ponto baixo. Picô. Os pontos baixos sempre serão no intervalo de uma corrente. Olhem só, aqui eu já trabalhei os 3 picôs de 3 correntes. No próximo intervalo, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui o meu picô central, que é de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui embaixo e fecho com um ponto baixo. Próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntes. Vou concluir aqui os meus 3 picôs deste outro lado aqui do trabalho. Feito aqui os 3 picôs de 3 correntinhas, agora nós vamos trabalhar pontos baixos até chegar novamente aqui no segundo espacinho que nós temos entre os pontos altos. Então, aqui neste próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Entre o ponto alto aqui e o ponto baixo, eu faço ponto baixo.
pulo os 2 pontos baixos, venho no próximo intervalinho, faço um ponto baixo. No primeiro intervalo aqui deste leque, um ponto baixo, e venho para o segundo intervalo do leque, faço um ponto baixo. Agora eu vou começar a fazer a repetição aqui de novo. Faço 3 picôs com 3 correntes, um picô com 5 correntes e novamente 3 picôs com 5 correntes. Isso até a gente chegar lá no outro canto, onde eu vou voltar para a gente fazer mais uma vez o canto juntos, para não restar dúvidas. Bom, vim fazendo aqui, ó, os pontos picôs até chegar aqui neste intervalo antes dos pontos baixos. Aqui, como eu tô no canto, a gente vai fazer o seguinte: faço um ponto baixo aqui neste próximo intervalo, depois dos pontos baixos, venho aqui, ó, no primeiro intervalo do leque entre um ponto e outro, e eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo com picô. Aqui eu já faço o meu picô. Na parte reta, nós fazemos 2 pontos baixos aqui nos intervalos para depois fazer os picôs. Então, eu faço 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixo. Vou trabalhar aqui 4 picôs de 3 correntinhas. Feito os 4 picôs de 3 correntes, nós vamos fazer 5 correntinhas, que é o nosso picô central, que nós fazemos ele aqui um pouco maior. E agora, nós fazemos aqui mais 4 picôs de 3 correntes. Terminando este aqui, nós já vamos passar aqui para a lateral do comprimento. Vamos fazer pontos baixos, um ponto baixo antes desses 2 pontos baixos, um ponto baixo depois. Faço um ponto baixo aqui já dentro do leque, entre um ponto alto e outro, e o segundo ponto baixo aqui entre o segundo ponto alto e o terceiro. Na parte reta são 3 picôs de 3 correntinhas, um picô de 5 correntinhas, e do outro lado também 3 picôs de 3 correntinhas, da mesma forma que nós fizemos aqui. Essa vai ser a nossa repetição por toda a nossa carreira. Terminando esta carreira, a gente já finaliza o nosso tapete e vamos ver como que ficou o resultado. Bom, gente, como o tapete que nós fizemos aqui no vídeo junto, ele ficou bem grande, vai ser difícil de mostrar para vocês aqui no vídeo, eu vim mostrar o menor, ó, o bico de acabamento é o mesmo que nós fizemos. Eu ensino a fazer na aula também esse menor, mostrei a quantidade de pontos para vocês também. Esse daqui, ele tem apenas aqui o motivo central e depois uma repetição, tá? Mas o resultado é esse daqui. Eu vou deixar a foto aqui para vocês, tanto deste pequeno aqui completo, como o que nós fizemos em aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar respondendo. E é isso, um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.